seus santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, e todos que o invocam em verdade. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para louvar e bendizer o nome santo do Senhor e para ouvir a palavra dele por meio do nosso presbítero Estéfano, que é o nosso seminarista. Mais uma vez está incumbido de trazer a palavra por parte do Senhor nesta noite. Portanto, eu os convido que se coloquem em oração neste momento, esteja concentrado no nosso culto desta noite. Então eu peço a gentileza que vocês desliguem os aparelhos eletrônicos que pode estar junto a você e também pode tirar a tua atenção. Então vamos louvar ao nosso Deus nesta noite com alegria no nosso coração. Então eu te convido para que façamos esta oração de gratidão neste momento. Eterno Deus, amado Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovaram em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pela salvação por meio de Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos abençoado com bênçãos inefáveis, que nós jamais sequer poderíamos pensar. Mas o Senhor, na sua bondade e na tua misericórdia, tem cuidado da tua igreja. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço, com perdão dos nossos pecados. Amém. Convido os amados que abram suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Respondendo a este tão belo texto, eu os convido agora para que entoemos o hino Rude Cruz 266. triunfo meu gozo será.
pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Muito bem, meus irmãos, depois de cantarmos ao Senhor este hino, eu convido mais uma vez que façamos mais uma oração de intercessão neste momento. Santo Deus, nós nos achegamos a Ti, ó Pai, intercedendo pela vida dos Teus servos que se encontram neste momento desesperados, ó Senhor. Desesperados porque às vezes estão sem trabalho, estão desesperados, ó Senhor, com medo deste vírus, estão desesperados, ó Senhor, porque talvez esteja desviando o seu olhar, ó Pai, da cruz de Cristo. Mas em nome de Jesus, nós intercedemos porque o Senhor é aquele que nos abençoa através do Espírito Santo e consola os nossos corações. Por isso nós te pedimos nesta hora, ó Pai, que o Senhor esteja trazendo o teu bálsamo para as nossas vidas, ó Senhor, para que todo desespero vá embora, toda doença, Senhor, saia, ó Pai, em nome de Jesus, e que as nossas famílias, ó Senhor, não venha sofrer por falta de alimento também, ó Pai. Que o Senhor mesmo esteja nos abençoando e dando condições, ó Senhor, para que não falte o pão nosso de cada dia na mesa dos teus servos, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos, intercedendo a Ti, porque o Senhor é aquele a quem tem nos sustentado, ó Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, eu os convido agora para abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, dos versículos 1 ao 4. Ora,
Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregamos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amém. Deus nos abençoe e esteja falando conosco através da palavra. Mais uma vez, nós vamos estar orando ao nosso Deus nesta oração de contrição. Ó Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, a nossa pequenez diante de Ti. Reconhecemos, ó Senhor, o quanto nós somos falhos e não somos merecedores da Tua graça em nossas vidas. Mas também nós reconhecemos que o Senhor é tão bom que amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para morrer por nós. Por isso nós rogamos a Ti nesta hora, ó Pai, que tire de nós todo o pecado, tire de nós, ó Senhor, aquilo que tem nos atrapalhado de cultuar a Ti, de reconhecer a Tua voz, ó Pai, e também de aquilo que tem atrapalhado de nos achegarmos a Ti cada dia mais, ó Senhor. Em nome de Jesus, ó Senhor, perdoe as nossas falhas e nos guie pelas veredas retas, ó Pai, dos Teus juízos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Respondendo a este tão belo texto, eu os convido mais uma vez para entoarmos um hino, e este hino se chama Sinceridade, número 74. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Muito bem, meus irmãos, chegada
a hora da palavra do Senhor, ao qual nós ouviremos vindo da parte de Deus, através do teu servo, e nós vamos fazer mais uma oração de intercessão agora pela vida do presbítero Estefano. Santo e eterno Deus, nós te pedimos que nesta hora o Senhor esteja revestindo o teu servo do teu poder, que é o poder da palavra, e que esta palavra venha de encontro aos nossos corações, nos ensinando, nos guiando e nos exortando, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor estará iluminando o teu servo nesta hora. Por isso nós rogamos a Ti que o teu Santo Espírito esteja falando através da vida do teu servo. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, neste momento, a palavra está com o presbítero Estefano. Meus amados irmãos, Deus abençoe aos amados, que Deus fortaleça e que Deus dê força a suportarmos aí os dias, que nos permita retornar em breve, né, para cultuarmos juntos, pela saudade e pelo convívio, né, o congregar juntos é totalmente diferente. Que Deus nos ajude. E a mensagem dessa noite, eu peço que os irmãos aí na sua casa, abra a sua Bíblia no texto de Filipenses capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Filipenses capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Antes de lermos o texto da palavra do Senhor, eu quero que os irmãos reflitam comigo, e a exposição desta noite, ela tem como objetivo dizer aos irmãos: a unidade é uma marca do verdadeiro cristão. Saiba que a unidade é uma marca do verdadeiro cristão. E isso eu digo porque se olharmos o quadro do mundo, e ainda mais se nós voltarmos alguns anos atrás, nós teremos aí uma realidade pós-guerra, pós duas guerras mundiais. E dentro disso, nós vemos a criação de uma organização das Nações Unidas, o objetivo de unificar como paz e segurança. O objetivo era promover paz e segurança internacional, manter relações amigáveis, e foi uma busca para solucionar problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário. Olha, o objetivo e o principal aqui que eu quero dizer, trazendo essa história, esse relato histórico da criação da Organização das Nações Unidas, é o centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a conquista desses objetivos em comum. Sabe, o objetivo das Nações Unidas era trazer paz e unidade mundial. Só que nós vemos que isso é impossível ao homem. Tente unificar no nosso país os partidos políticos. Tente unificar os médicos. Tente unificar as igrejas. Tente trazer paz por meio deles. E nisso eu pergunto, é possível, pelas forças humanas, conseguir unificar o ser humano? Trazer paz ao coração do ser humano, segurança, estabilidade, firmeza, consolo. Como isso é possível? Então, por isso eu quero conversar com os irmãos e apresentar o texto da carta de Paulo aos Filipenses, porque Paulo expõe nesta carta o seu amor para com essa igreja, assim como a sua profunda teologia. Dentro dessa teologia, dessa firmeza teológica, ela contém preciosidades para todos os cristãos e uma exortação aos irmãos a viverem em unidade. Irmãos de Filipos, irmãos da igreja do Jardim P, a unidade de pensamento e a alegria incondicional
a unidade de pensamento e a alegria incondicional. Por isso, peço aos irmãos que abram a sua Bíblia e acompanhem a leitura que eu farei neste momento de Filipenses 4, do 1 ao 7. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Sabe, esta palavra que Paulo nos traz no seu primeiro versículo, portanto, meus irmãos amados, já nos remete a todo o contexto da carta, já nos remete a toda a construção teológica que Paulo vem construindo desde o capítulo 1. Este livro que tenho feito a exposição nos domingos que tenho oportunidade de pregar aqui na igreja ou na igreja do Estoril, tem nos conduzido numa crescente dentro da teologia paulina. Tem nos mostrado o porquê que ele chegou aqui e agora roga a esses irmãos a unidade. Principalmente a essas irmãs a unidade. Paulo vai dizer isto por quê? Portanto, meus irmãos, o que já definimos que é autoria paulina. E Paulo aqui está preso em Roma. Paulo em Roma preso, isso na década de 60, no início da década de 60 depois de Cristo, próximo à sua morte, Paulo preso, está em Roma e ali ele tem alguns atritos com alguns pregadores cristãos. Dentro da sua casa já tem dificuldades, desunião dentro da própria casa, dentro da própria igreja. E isto Paulo está mostrando lá no versículo 12 ao 18, capítulo 1, versículo 12 ao 18. Paulo mostra aqui uma divergência entre alguns que, por causa do status de Paulo, por causa da posição de Paulo, conhecimento de Paulo, Paulo já é conhecido já pela sua vida missionária. Paulo agora preso em Roma. Muitos o buscavam na sua prisão particular para ouvir da pregação do Evangelho. E estes irmãos, todavia, eles estão pregando de forma de inveja e porfia, vai dizer o versículo 15, no capítulo 1. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. E aqui Paulo vai dizer no versículo 18, todavia que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Paulo está mostrando aqui que não é ele que condenará ou que corrigirá esses homens, mas é o próprio Senhor. Mas o que ele tem que buscar é a unidade. O ato de pregar, proclamar por inveja, não está sendo legalizado por Paulo, mas ele está sendo alertado, ele está alertando a igreja, olha, estou mostrando essa realidade aqui, e preciso que vocês revejam isso. Dentro da carta também mostra uma realidade de contenda, de apologética, um confronto teológico com os de fora. E quem são esses de fora? Capítulo 3 nos mostra que Paulo está confrontando com os
fariseus, com os judeus, o judaísmo, na verdade. E aqui, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então Paulo está chamando a atenção dos filipenses contra aqueles que vêm com falsa doutrina. É a questão apologética da igreja. Nós confrontamos doutrinariamente com o mundo. Então precisamos Paulo está apontando, na verdade, essas duas realidades, dentro da igreja e fora da igreja. Agora, como nós podemos corrigir essa desunião? Como nós podemos tratar para unificarmos em meio a um tempo onde há um distanciamento, onde está desunião, desunidos, né, na verdade, do corpo, onde nós estamos tendo que cultuar nossos lares, distantes um do outro, você pode ter noção do que é sentir o distanciamento. O que é estar desunido? Isso traz fraqueza, isso deteriora o distanciamento. Mas Paulo quer corrigir com uma ideia principal. Se há 4 capítulos no cerne, se há uma discussão no capítulo 1, uma discussão no capítulo 3 e 4, no metade do capítulo 2, o centro, nós temos a correção, que é o viver de modo como Cristo, humilde e esvaziando de si mesmo, se portando de modo humilde. Por isso Paulo vai dizer aqui no capítulo 2, no versículo 1, versículo 1 ao versículo 4, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolo de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, olha ele corrigindo a questão de inveja, porfia, não fazendo por si só, mas apontando qual é o correto, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meus irmãos, Paulo está tratando sobre o cerne do homem. Está trazendo aqui o viver de acordo com Cristo. Por isso, quando ele aponta a Cristo que se esvaziou-se e tornando-se semelhança de homem, reconhecido em figura humana, esse próprio Deus se fez carne e homem para se humilhar, e aqui é a humilhação do nosso Redentor. Se ele agiu assim, um verdadeiro cristão, ele também vive em unidade com Cristo. Ele também vive em unidade de humildade, reconhecendo um ao outro. Por isso Paulo vai tratar aqui no capítulo 4, carregando toda essa teologia da unificação com Cristo, ele vai chamar a exortação, firmes no Senhor. Nós precisamos estar firmes no Senhor, para não nos dividirmos além do que esse tempo tem nos dividido, além do que tem nos impedido de congregarmos, de exercer misericórdia para com o próximo, além de congregarmos e ceiarmos, lembrando do nosso Senhor. Mas nós temos como viver unidos, temos como viver em integridade, em amor ao próximo, de certo modo. Por isso, essa carta nos chama, ela é tão maravilhosa. E ele continua. Rogo a Evódia, versículo 2 do capítulo 4. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Sabe, Paulo, essa carta exortativa e essa argumentação chega ao seu ápice. Ele faz toda essa argumentação anterior ao capítulo 4 para chegar aqui e de púlpito
essa carta foi anunciada ao povo da igreja e chamou a atenção duas mulheres que foram úteis grandemente para a proclamação do evangelho em Filipos. Pessoas que abriram as suas casas para a proclamação do evangelho, que serviram ao reino. E Paulo tem convicção do chamado dessas mulheres. Por isso ele roga, e aqui com sentido fortemente, com exortação, rogo a você, Vódia, e rogo a você, Sintique, que pense concordemente no Senhor, a unidade em Cristo. E só poderão se conduzir em unidade se estiverem em Cristo Jesus. Porque pela força do homem, nós vimos isso na introdução, é impossível ao homem. Mesmo criando organizações, mesmo dentro da igreja, só poderemos viver em unidade se nós estivermos em Cristo. Mas como nós podemos criar, como nós podemos, através dessa unidade com Cristo, desse reconhecimento do senhorio, do reconhecimento de que Ele mesmo se esvaziou por causa de nós, por nossa causa. Como nós podemos agir? Podemos agir, meus irmãos, temendo a Ele primeiro. Um dos passos que o cristão verdadeiro, que busca a unidade com Cristo, é o temor a Ele. Por isso que o capítulo 2, versículo 12, vai dizer: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O Senhor nos chama a uma exortação, o Senhor nos exorta, e como filhos nós devemos obedecer. Se assim você estiver unido com Cristo, se assim você reconheceu a humilhação e a exaltação do nosso Senhor, ao vencer a morte da cruz, e ao ressuscitar, e ao se assentar à destra de Deus, e ser Ele o nosso Deus, que cumpriu e pagou os nossos pecados, você, como filho, deve obedecer essa exortação à unidade no Senhor. Mas o Senhor, através de Paulo, usando Paulo aqui como inspirado por Deus, nos chama, nos convoca a fazermos partes dessa unidade. Ele vai suplicar: fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Aqui o termo peço é semelhante a rogar a Evódia e Sintique. Ele chama a responsabilidade: meu companheiro, ajude nessa unificação. Nós somos chamados para ajudar na unidade da igreja, para vencer as nossas dificuldades, para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, crescer em humildade, para auxiliarmos uns aos outros a viver em unidade, temor e tremor, medo reverente e obediente do Senhor. Um medo, um temor pela santidade do nosso Deus e pelo ato completo do nosso Redentor. Por isso nós somos chamados e convocados a ajudar e auxiliar nessa unidade até a volta do nosso Senhor. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Se tem uma das firmezas de Paulo na sua teologia, é aquele que começou a boa obra em nós. Por isso o capítulo 1, o versículo 6, nos mostra desde o início que aquele que opera em nós a salvação é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você tem essa convicção do seu chamado regenerador do Espírito Santo de Deus? Porque é este Deus que começou boa obra em nós
que começou boa obra em Filipos, que começou boa obra em Evódia e Sintique e nos outros irmãos. E por isso Paulo tem essa convicção de que o nome deles estão no livro da vida. Por isso ele tem a liberdade de convocá-los à unidade com Cristo e com Ele, na alegria da perseverança do nosso Senhor e Salvador. Porque ele sabe que quem os chamou, mesmo Paulo estando longe, ele sabe quem os chamou. É o Senhor. Então eu quero trazer uma reflexão com os irmãos e trazer algumas aplicações. O primeiro ponto é que nós devemos estar unidos entre nós, no mesmo pensamento. E esse pensamento é na salvação em Cristo Jesus, é em temor ao Senhor. O primeiro ponto nosso é temer ao Senhor. Esse temor reverente, ele nos faz crescer em santidade. Esse temor reverente nos faz aproximarmos do Senhor pela sua palavra, pela vida devocional, pela vida de oração. Esse temor também nos faz crer que Cristo é o Senhor das nossas vidas. Cristo é o Senhor da minha vida e da sua vida. Se assim você teme, você vencerá o orgulho, a arrogância que nos separa. Porque o que mais mata a igreja é a divisão. Por isso, na liturgia, nós usamos um texto muito precioso e muito ilustrativo para o nosso sermão dessa noite, que é o texto de Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Meus queridos irmãos, imagine só, se aqueles amados apóstolos não tivessem agido com firmeza, rapidamente, contra a divisão que estava tendo ali na igreja primitiva. O que seria da igreja? O que seria um avanço aos helenistas? O que seria do avanço do evangelho? Se não tivessem tratado a divisão. Por isso que é algo necessário. Pensarmos pela palavra, unanimemente, agirmos com unidade, em amor em prol do evangelho, com temor, com amor, com obediência. Se há uma coisa que precisamos pensar seriamente, é que o verdadeiro cristão, ele busca a unidade com o corpo de Cristo, com Cristo, tendo Cristo como Senhor das nossas vidas. Somos corrigidos como filhos. Se somos assim corrigidos, nós precisamos nos voltar. E é um tempo de reflexão. Senhor, ajuda-me a estar unido primeiramente com o Senhor. Na devoção, na oração. Devemos pensar assim. Devemos buscar assim. Se assim crermos que o nosso Senhor é o Salvador. Que Deus nos ajude a pensar deste modo. Por isso nós caminhamos. Como eu posso unir em tempo de divisão? Como eu posso estar unido com os meus irmãos em tempo de afastamento? Eu não congrego. Eu não vejo os meus queridos, né? E muitos aqui já têm meses, né? Como eu posso viver em unidade? Primeiro, de pensamento no Senhor Jesus Cristo. Diferente do mundo que busca a paz, a união, mas dependendo de organizações humanistas que não conseguem proteger elas mesmas, os eleitos de Deus vivem em paz em Jesus Cristo, partindo do entendimento da união com Cristo pela salvação. Assim, a certeza da salvação nos impulsiona ao estado de alegria perene, intrínseca, independente das situações que vivemos. Independente das situações que vivemos. A certeza da salvação nos impulsiona a alegria perene, a alegria intrínseca, a alegria que está
arraigada no cerne do cristão. Por isso ele confunde o mundo todo. Por isso o mundo olha para o cristão e fica pensativo, fica com questionamentos. Por que ele consegue estar feliz neste momento? Como ele consegue superar este momento? Onde nós não temos trabalho, quando em muitas casas falta o alimento. Porque ele tem esperança. Porque ele sabe em quem crê. Porque ele sabe quem o resgatou da pior das mortes, a morte eterna. Porque ele sabe que tem o pão da vida. Porque ele tem a água que jorra. Porque ele crê. Por isso o texto continua no versículo 4 do capítulo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Alegrai-vos, meus irmãos. Se o primeiro ponto é que devemos viver unidos em Cristo, o segundo ponto agora é que devemos viver alegres incondicionalmente. Nós devemos viver alegres incondicionalmente. E isso soa meio estranho em momentos como o nosso, né? Pode soar estranho, Paulo, depois de uma correção, depois de uma exortação pesada a Evódia e Sinti, para que tenha unidade, e isso é uma exortação a nós também, de pensamentos em Cristo Jesus, de concordância no mesmo intuito, na mesma busca de Cristo Jesus, parece soar estranho. Alegrai-vos no Senhor. Esta é uma exortação séria, porque aqueles que estão em Cristo conseguem ter uma alegria verdadeira, porque eles entendem qual foi o efeito da salvação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Na certeza de que nosso Senhor volta, na convicção daquele que retornará, que venceu e volta para nos buscar, nós temos a certeza, e por isso que há moderação em nosso viver. Nós não andamos mais pelas circunstâncias, nós não ficamos mais atemorizados por causa dos acontecimentos. Nós temos a certeza de que as coisas acontecem de acordo com o plano divino, de acordo com o plano do nosso Senhor e Salvador. Por isso, a nossa convicção nos permite firmeza, sensatez, inabaláveis, alegres, firmes, fortes e não temerosos, mas ciente de que tudo está perto, porque perto está o Senhor. Além disso, perto está o Senhor, porque o Senhor habita em nós. O Senhor, por meio do Espírito Santo, habita em nós e nos dá essa certeza. Por isso, não andeis ansiosos de coisa alguma. Se há uma das exortações que nós precisamos ter em nosso tempo, é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Faça deste momento o mais próximo possível do Senhor. Você com o Senhor. Aproxime-se dele pela oração e por isso nós podemos ter a convicção de que perto está o Senhor. Por isso nós andamos alegres, porque nós temos como nos unir. Nós estamos unidos pela oração. Nós estamos vivos pela fé.
Nós estamos próximos porque cremos, porque oramos e principalmente porque nesse momento, além de orar por nós, pela nossa família, pela nossa proteção, nós aprendemos a orar um pelo outro. Nós aprendemos o quanto é importante a vida em comunhão, a vida diante ao Senhor, a vida de unidade do corpo da igreja. Este momento nos soa esse alerta de quão importante é a unidade do corpo da igreja. Por isso que houve ação rápida lá na igreja primitiva com os apóstolos, no capítulo 6 de Atos. Por isso que Paulo está aqui alertando a não ter divisão, porque, meus irmãos, nós estamos sentindo como é precioso estarmos unidos. Lembra até da música, né? Nós precisamos agora nos unirmos pela oração. Além da oração, que afasta do nosso coração a ansiedade, que extermina o medo, o temor das circunstâncias. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Nós devemos, conforme as ordenanças de Paulo e o texto, essa exortação de Paulo, nós devemos colocar diante ao Senhor as nossas petições, os nossos clamores têm que ser colocados de joelhos diante ao Senhor. Se dobre diante a Ele, coloque as suas aflições, os seus temores agora diante dele. Coloque a vida dos teus irmãos, coloque o nosso tempo, o nosso país, o nosso governo, coloque o mundo diante ao Senhor pela oração, para que estejamos unidos no mesmo pensamento e na alegria da esperança do nosso Senhor, porque assim venceremos, porque assim venceremos as ansiedades dos nossos dias, os temores dos nossos dias. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, não há paz mundial, não há busca mundana, nem pessoal, que traz paz, firmeza, alegria perene, alegria que persiste, que ultrapassa as circunstâncias, do que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente por Cristo, somente em Cristo, nós podemos ter paz verdadeira. Por isso que capítulo 1, versículo 2 diz: graça e paz. A graça de Jesus e a paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Somente por meio dessa graça e dessa paz podemos ter consolo e podemos vencer. Meus irmãos, nós podemos vencer esse tempo de desunião. Nós devemos viver unidos em Cristo. Como vimos do versículo 1 ao versículo 3, devemos viver alegres incondicionalmente, como vimos do 4 ao 7. Por isso podemos viver alegres em Cristo Jesus. Deste modo, eu quero dizer aos irmãos que não viva na ansiedade do nosso tempo, temendo as circunstâncias. Tema somente a Deus. Busque somente a Ele. Encha sua mente da sua palavra. Mergulhe, absolva tudo o que vem das Escrituras. Assim conduza sua família ao amor, à unidade com Cristo, para que saiamos fortes e podemos sair fortes dessa situação. Somente em Cristo e unidos por Cristo. Meus queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus
assim como Ele tem feito, nos faça perseverar cada dia mais e mais na sua sã doutrina, na sua alegria, na sua paz, no conhecimento salvífico e verdadeiro, e na certeza dessa salvação, e na certeza dessa alegria que só Ele nos dá. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Deste modo, eu quero convidar os irmãos para que cantemos o hino 398, Outra Vez Cantamos. Cantemos em alto e bom som, louvando ao Senhor e agradecendo por todos os grandes feitos em nossas vidas. Outra vez cantamos teu louvor, a uma voz ao templo teu deixar. Bendito és tu, conosco estás, Senhor, com tua paz vem nos abençoar. Que tua paz levemos para o lar. Se tu conosco até o anoitecer, e do pecado, Pai, vem nos guardar. Ao virmos nós teu nome engrandecer, que tua paz nos guie qual fanal durante a noite, para nos guardar na escuridão da vida e contra o mal, pois luz e trevas podes dominar. Dá-nos, Senhor, a tua paz fluir a cada instante em nosso labutar, e adentrando a pátria do porvir, a paz perfeita iremos desfrutar. Amém. Depois de ter entoado louvor ao Senhor, nós quero encerrar com uma oração, e assim encerramos nosso culto ao Senhor. Pai Santíssimo, nós te somos gratos, nós somos gratos ao Senhor por tudo que tem feito, por tudo que faz e por tudo que farás. Sabemos que os nossos dias não têm sido fáceis. Sabemos que alguns irmãos, e nós também, temos dificuldades, mas o Senhor não nos abandona. E somos convictos no teu poder e de que o Senhor, ó Pai, é o que nos sustenta. Por isso, Senhor Deus,
dá essa convicção, essa alegria e esse amor terno, Senhor Deus, esse amor que ultrapassa até o nosso entendimento. Para que o mundo, ó Pai, para que seja testemunho ao mundo e para que os homens vejam o que é servir ao Deus verdadeiro, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso pedimos ao Senhor, por isso agradecemos ao Senhor. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor edifique, guardando, protegendo e alicerçando cada dia mais a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém.